E aí, sétimo ano, preparado para finalizar o patch número 4? Let's go with me? Se liga na minha dica! Hello everybody! Good afternoon! Boa tarde alegre para todos vocês. Vamos lá, sétimo ano? Isso, sétimo ano, agora é a vez de vocês fazer o quê? A semana 3 and 4. Let's go with me e se liga na minha dica. Vamos lá. Antes de tudo, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe essa aula com alguém. Às vezes tem algum coleguinha, algum conhecido seu que está precisando de ajuda, de informação, de alguma explicação, tá? Conto com vocês, tá? Vamos lá então. Vocês devem ter percebido que nas últimas semanas o assunto são as emotions, né? As emoções, né? Os feelings, os sentimentos, tá? Então, isso é um assunto, assim, que perdura em muitas redes sociais, tá? Um assunto que tá aí, né, bem presente na vida de vocês. Então, aqui, a semana number 3, ela começa com alguns emojis, tá? Aí tem aqui as carinhas, e abaixo a explicação sobre elas, tá? Vocês devem ter visto que a palavrinha que mais apareceu foi greening, né? A palavrinha greening, tá? É a palavrinha que determina, tá? Um rostinho sorridente. Então, todas as faces que tem aqui escrito greening, tá? Quer dizer que é uma carinha sorridente, uma carinha com sorriso, tá? Uma carinha sorrindo, tá? Essa aqui, né, beaming, né? Beaming seria radiante. Então, você não está só sorrindo, você está radiante, quer dizer que você está muito bem, muito feliz, tá? Aqui, ó, rolling on. Aqui eu imagino que seja on the face. Seria tipo rolando de rir, tá? Então, eu imagino que seja rolando de rir. A gente tem essa expressão no Brasil, né? Face with tears, né? With tears. Tears, lágrimas. Porém, aqui, a gente não tá chorando de tristeza. É como se fosse chorando de rir. Porque existe, né, essa expressão também, tá? Aqui, ó, slightly smiling. Aqui cortou a palavrinha, mas é smiling. É como se fosse um sorriso singelo, sorrindo discretamente, tá? É isso. Upside down, aqui o F, imagino que seja de face, é como se fosse a carinha de cabeça para baixo. Dá várias interpretações, tá? Então, mas não tem uma explicação, não, assim, do que é aqui, não, tá? O winking face é a carinha piscando, dando uma piscadinha para você, tá? Smiling face, o W que não completou, não vou saber. Eu vou considerar como se fosse sorrindo de olhos fechados, sorrindo de uma forma meio, né, tímida, indireta, enfim, tá? Porque aqui não terminaram de escrever as palavrinhas, tá bom? Então vamos lá. Aí aqui abaixo, pessoal, fala sobre o quê? Fala sobre os emojis e isso ao redor do mundo, né? A repercussão disso ao redor do mundo. Ah, mas por quê? Não sei se algum de vocês já tinham, né, escutado sobre isso, mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui no Brasil existe a Libras, que é a língua de sinais, né, para as pessoas surdas. Então, existe a língua de sinais daqui e a língua de sinais de outro lugar. Assim como existe também vários símbolos, né? Por exemplo, se eu fizer isso para vocês, ou isso, né? Enfim, tem vários significados. Às vezes um gesto, um olhar já mostra uma palavra, uma frase, já demonstra comunicação. Já vai ter o quê? Uma ligação entre as pessoas ali, as pessoas vão se comunicar, vai haver uma mensagem. Mas o que acontece? Esses símbolos, esses sinais, esses gestos podem variar de significado de um país para o outro, tá? Assim como os emojis, tá? Tem lugar que se você pegar aquele emoji assim, tá? Alguns vão falar que é tipo rezando para dando graças a Deus, outros vão falar que é tipo quando as mãos se tocam assim, né? Então, assim, essa questão de entendimento varia bastante. Então, vou ler o texto aqui com vocês para vocês entenderem um pouco melhor sobre isso, né? Que é bom que isso que eu acabei de comentar fixa melhor aí na cabecinha de vocês, ok? How different cultures perceive emojis. Ou seja,
quão, né, ou como, né, culturas diferentes, né, different cultures, lembrando que a palavra diferente veio antes, porque ela é um adjetivo, e em inglês os adjetivos sempre vêm primeiro, tá? Aí, tipo assim, como eles percebem, como eles definem, tá? Os emojis. Isso aqui foi escrito pela Tina Franzen, tá? Por que que eu sei que é por ela? Esse by aqui é para mostrar que esse artigo, esse texto, essa pesquisa, essa explicação foi feita por ela. Então, esse by aqui está aqui por essa razão, tá bom? July 17th. Lembrando mais uma vez, quando falarmos de datas em inglês, o mês vem primeiro e o dia depois, tá? Vamos lá. Emojis are understood differently by different cultures. Então, que os emojis são entendidos. Aqui a palavra entender está no passado. Como é um verbo irregular, é um verbo diferente para fazer o passado, então, de understand, que é entender, vira understood. Então, understand, entender, entende, né? O presente, é o infinitivo, tá? Understood é o passado, é o particípio, ok? Aqui, ó, diferentemente, normalmente quando as palavrinhas em inglês terminam com esse sufixo, né? Ela vai ser aquele sufixo mente, diferentemente, tá? Então, são entendidas de quê? De forma diferente, ou seja, diferentemente, tá? O by novamente apareceu. Sempre que o by aparece, normalmente é para mostrar por quem, por qual forma, por qual motivo, né? Por alguma coisa, ok? Tá? Novamente aqui, ó, different cultures, o diferente veio antes por quê mesmo? Isso, adjetivos em inglês sempre vem primeiro, tá? Vamos lá. Vou ler em inglês, depois vou explicar o que eu achar mais pertinente, ou seja, mais importante para vocês, mais significativo, tá? The meaning of an emoji varies greatly depending on culture, language, and generation. Using emojis in cross-cultural communications runs the risk of being misunderstood. Here are some examples of cultural variations. O que acontece? Ó, o significado de um emoji, tal, the meaning, significado, ou sentido, né? O significado de um emoji varia. A palavra variar ganhou S aqui, né? IES, porque ela termina em Y, essa palavra. Mas, como eu tive que acrescentar IES, eu tirei o Y, ok? Por que ganhou S? Porque essa frase está, o sujeito está na terceira pessoa do singular, ok? Então, ela, né, o significado de um emoji varia, né, grandiosamente, né, ou seja, de uma forma bem grande, né, bem diversificada, tá? Dependendo da cultura. Normalmente o verbo depend vai usar a preposição on. Então, normalmente, quando vocês verem a palavra depend on. Então, depende de quê? Culture, cultura, language, linguagem, e generation, geração. Ou seja, a idade, a época, ok? Vamos lá. Usando emojis, né, a comunicação transcultural corre o risco de ser mal entendida. Esse prefixo, né, que aqui agora é prefixo, né, porque vem antes da palavra. Sufixo, que é esse aqui de cima, vem no final da palavra. Prefixo vem no início. O prefixo mes, em inglês, ele é um prefixo negativo. Então, ele dá um sentido contrário, um sentido adverso, ou seja, negativo. Tá? Então, se understood é entendido, né? Então, misunderstood, mal entendido, desentendido, ok? Então, quer dizer que aqui estão alguns exemplos de variações culturais. Cultural veio antes de variations, porque está definindo, é um adjetivo. E lembrando, Erika, mas variações estão no plural, por que cultural não está no plural? Em inglês, os adjetivos não vão para o plural, sempre no singular. Isso é em inglês, e isso são os adjetivos, ok? Vamos lá. Esse símbolo aqui, ó. Para nós, né, para muitas culturas, pode ser aquele símbolo do roqueiro, ou do roca, de uma coisa que é maneira, muito legal. Só que, às vezes, você pode chatear alguém numa foto.
fazer isso aqui. Ou falar assim, nossa, viu, fulano, ó, levou, ó. Ou seja, tem a ver com aquela, uma bobeira, né, de chifre, essas coisas, tá? Então, né, aqui tá até explicando isso, ó. In countries like, ou seja, a palavra like aqui tá para exemplificar. Em países como Brasil, Hillary, Greece, Portugal, Colombia and Argentina, the metal arms can indicate that the person was cheated on by their partner. Ou seja, esse aqui símbolo é do rock, né? Da coisa maneira, da coisa legal. Se você vê aí, né? Procurar coisas sobre o rock and roll, vai ter esse símbolo aqui. Mas se você quiser falar que alguém traiu alguém, que alguém chateou alguém, etc., você pode ver esse símbolo também, ok? Agora, esse símbolo aqui, tá vendo que tem algumas coisas ao lado do símbolo da mãozinha para mostrar que ela se mexe, tá? Então, o que que acontece? Para nós seria o quê? O tchau, né? Ou em inglês, o bye, tá? Vamos lá. While the waving hand, o waving é porque o wave é onda. Então, se você tá balançando, você tá movendo, como se você estivesse fazendo o quê? Uma onda, tá? Então, waving hand is used to say hello or goodbye in one language. It can signify the end of a friendship in another. O que acontece? Em algumas culturas, você pode chegar, oh, hello, oh, bye. Então, você pode cumprimentar ou dar tchau. Quando a gente começa a aprender sinais, né, ou fazer atividades, você aprende que isso aqui é só o sinal de tchau. Mas eu posso também querer chamar a atenção de alguém fazendo isso aqui como um hello, tá? Mas tem culturas que não é isso. Quer dizer simplesmente que houve o fim de algum relacionamento, de alguma amizade, o fim de alguma coisa, tá? Aqui, ó, thumbs up. Thumb ups é o quê? É o sinal de quê? Força aí, tudo certo, joia, né? Então, aqui é um sinal o quê? Positivo. Só que pode significar outra coisa também, vou mostrar para vocês. Maybe a sign of approval in Western cultures, mas, esse but aqui é sempre para mostrar uma coisa adversa, contrária, but is considered an obscene gesture in Greece and the Middle East. Então, em outros países, como a Grécia, por exemplo, pode ser um sinal obsceno. A gente tem sinais obscenos, ou seja, maldosos, ou seja, sinais que não têm educação, aqui no Brasil também. Não devemos usar, né? É melhor evitar. Agora, essa carinha aqui. Essa carinha me surpreendeu até a mim. Vou ser sincera, tá? The slightly smiling, que eu expliquei lá em cima, que é um sorriso discreto, ou sorrindo ligeiramente, enfim, né? Emoji is not used, aqui o verbo to be na negativa is, mas not, não é, não está, né? Então, sempre o not depois do verbo to be. Is not used as a sign of happiness in all countries. In China, it implies distrust, disbelief, or someone humoring you. It can also convey an ironic tone of voice in other contexts. Em outros contextos, como na China, tá mostrando que alguém, tipo assim, tá desacreditando de você, não tá confiando em você, tá fazendo hora com a sua cara, tá fazendo uma piadinha, entendeu? Então, tipo, te criticando, ok? Então, tenham cuidado. Quando, né? Ah, Erika, mas eu nunca vou viajar para outro país. Ah, não tem perigo disso acontecer. Ah, para que eu vou aprender isso? Mas você pode vir até contato com pessoas de outros países de alguma maneira. Você talvez não saia, mas eles podem vir. E a gente não sabe o que pode acontecer, né? Então, e é sempre bom você conhecer sobre outras culturas, porque se eu quero que me respeitem e respeitem a minha casa e a minha cultura, eu também tenho que respeitar os outros. E quanto mais eu sei, mais eu cresço, mais eu evoluo. Então, por mais que pareçam bobas essas informações, podem te ajudar em algum contexto da sua vida, em algum momento, ok? Agora vamos para as perguntas? Analise os emojis ilustrados acima. É possível afirmar que eles, de certa forma, expressam emoções universais? Universais, ou seja, que pertencem a todas as pessoas do mundo todo, tá? Essas expressões podem ser reconhecidas por praticamente todas as pessoas? Ou seja, você acha que todo mundo vai conhecer isso ou não? Vai ter alguém que não conhece? Por quê? Então, você tem que justificar, me falar por que sim, por que não.
Tudo que é justificado, ou seja, é explicado, fica melhor entendido, tá? Aqui tem que justificar, não é uma escolha justificar, não, tem que justificar. Number 2. Em inglês, os adjetivos podem ser formados por prefixos. Lembrando, prefixo vem antes, no começo da palavra. Tem que nem aqui, ó, honest, dishonest, que é o dishonest, ou seja, desonesto, né? Aqui o sufixo, ó, danger, mais os, dangerous. Então, perigo, perigoso. Então, tá vendo que ó, o this veio antes de honest. Então, é prefixo, porque ele veio primeiro, veio antes da palavra. Pré é o que vem antes, tá? Agora, dangerous. O os veio depois de dangerous. Veio o quê? No final, tá? Veio após, tá? Vamos lá. Existe, contudo, um grupo de adjetivos que são formados, aqui não sei por que a apostila de vocês, né, separou essa palavra, tá? Pelas formas verbais do particípio presente, ou seja, present participle, sufixo ing, tá? Ou do particípio passado, past participle, sufixo ed. É porque tem formas, tá, gente, de você fazer os verbos se transformarem em inglês. Por mais que a gente às vezes ensine assim, o verbo não conjuga em inglês, é uma forma só, mas quando vai colocar no passado, tem a forma do passado. Quando vai ser presente contínuo, tem a forma do presente contínuo, tá? Ou seja, uma terminação para caracterizar aquele tipo de, né, terminação temporal, ou seja, de tempo verbal, tá? Então, o vocábulo pleasing, agradável, amável, é um exemplo de adjetivo formado com ing. O ing nem sempre vai ser o gerúndio. Ele pode significar outras coisas também, como substantivar ou adjetivar uma palavra, ou mesmo transformá-la no infinitivo, tá bom? Já a palavra worried, preocupado, aflito, é exemplo de adjetivo formado com acréscimo de ed. Então, existem adjetivos que são formados com ing e com ed. Então, aqui nesse caso, não vai estar indicando nem o presente contínuo, nem o passado. Vai estar fazendo uma outra função, ok? A imagem da atividade dessa semana mostra vários exemplos de emojis, que eu já acabei de falar para vocês, cujos nomes são formados, aqui também novamente, não sei por que separou essa palavra, com o sufixo ing. Analise cada um deles para complementar a resolução dessa questão e em seguida relacione as duas colunas abaixo. Lá em cima eu falei para vocês, eu expliquei o significado de cada uma. Volta no vídeo, dá uma assistida, pega o dicionário, dá uma pesquisada, porque que nem eu falei, eu expliquei para vocês, mas existem mais informações, existem mais conteúdos, tá? E até mesmo para vocês aprenderem melhor. Então dá uma pesquisada aí, analisa aí, né, as carinhas direitinho, analisa as traduções que foram dadas, tá? Para vocês o quê? Aprenderem e marcar da forma correta. Ok? Vamos aqui rapidinho na semana number 4, na week number 4, semana número 4. Let's go? Vamos lá, subindo bem rapidinho, vamos ver que questões nos esperam. Então vamos lá, pessoal, né, fazer a semana número 4, a week number 4, que vamos bem rapidinho terminar esse pet número 4, ok? Temos aqui um cartoon, tá? Que é uma tirinha, tá? Cartoon, tirinha, né? Uma strip, comic, né? Comic strip. Tem, né, já vi de outras formas também, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, gente, ó, sempre que tiver aqui, ó, by, Debbie, tal, tal, tal. Aqui, esse by aqui, para mostrar quem fez, quem é o autor, quem é o criador, normalmente fica aqui, do lado direito, tá? Quando você está lendo, seja na tela, seja numa folha, tá? Então, do lado direito é o autor, é o criador, o escritor. E normalmente vai vir precedido, né, vai vir seguido da preposição by. Aqui normalmente vai vir com uma letra, né, uma fonte mais em negrito, mais forte, é o título, né, é tipo o nome da história, igual a Turma da Mônica, né, e etc. Então, normalmente algumas tirinhas famosas, né, Mafalda, Calvin, né, essa aqui é do Will Write for Chocolate. Então, aqui não tem balões nas falas, para mostrar quem fala, tem, né, esse risquinho aqui, como se fosse uma setinha apontando, né? E eu vou ler aqui para vocês em inglês e vou fazer os comentários necessários, tá? I can't believe this. Some people are saying we should abolish the comma. I agree. It's redundant. What are you talking about? Commas matter. What about the classic let's eat grammar? Language changed over time.
People text and tweet without commas all the time now. So, some people text and tweet without their pants on? Does that mean we need to abolish pants? Keep your pants on. Save the comma. I'm starting petition. Petition, sorry. Don't ask. E aqui tem a fonte, a data que foi tirada, onde que está disponível, tudo direitinho para vocês. Tem um pouquinho de vocabulário, ok? Então aqui tá aqui, ó, commas matter. Vocês devem ter visto Black Lives Matter ou alguma outra coisa matter. A expressão matter é importar, preocupar, ter sentido, ter significado, ter importância, tá? Então, aqui, coma não é estar de coma, é a vírgula, tá? Então, commas matter, as vírgulas importam. É uma brincadeira aqui, né? Foi uma crítica, porque por mais que a língua evolua, por mais que tudo evolua, eu acho que a pontuação necessária, a escrita necessária e as vírgulas são importantes. Se você não usar a vírgula no lugar certo, você pode estar dizendo uma coisa muito louca, né? Porque a vírgula faz você passar a mensagem da maneira correta, ok? Text. A palavra text pode ser texto mesmo, né? Algo escrito, e também o verbo digitar. Mas o digitar onde? Na teclinha do celular, tá? Então, no caso, quando eu quiser falar que eu estou escrevendo no celular, escrevendo no computador, quer dizer que eu estou o quê? Digitando. Então, o ato de escrever a mensagem online, quer dizer que I am texting. Ou seja, se eu estou escrevendo um texto, eu estou o quê? Texting, ok? Tweet. Vem do verbo que veio da palavra twittar, né? É a palavra twittar, no caso, para nós no português. Vem do site do Twitter, tá? Então, quem mexe no Twitter, twitta, né? Então, vem do verbo, né? Da palavra Twitter, tá? Então, seria o verbo twittar, que é o mesmo que digitar mensagens no Twitter. É um neologismo. O que é um neologismo? Neo, novo. Logismo, aqui no caso, aqui, palavra nova, vocábulo novo. Vamos voltar aqui na história um pouquinho. Aqui, ó, é um rapaz, parece conversando com outro, com o pai, enfim, não dá pra saber, porque eu nunca tinha visto essa tirinha antes, tá? I can't, eu não posso, eu não consigo. Eu não consigo o quê? Acreditar nisso. Algumas pessoas estão dizendo verbo to be mais verbo com ing é o presente contínuo. Então, todas as vezes que tiver um verbo to be no presente, mais um verbo terminado com ing, é o presente contínuo. Uma ação que está acontecendo agora, uma ação que está em progresso, tá? We should abolish the comma. Aqui, abolish vem de abolir, tá? Should é o deveria, está sendo sugerido alguma coisa, tá? Aí que fala, eu concordo. It's redundant. Redundante, ou seja, como é que eu vou explicar isso para vocês? Algo que é redundante, repetitivo, digamos, desnecessário, tá? What are you talking about? Sobre o que vocês estão falando? A palavra about no final faz com que essa pergunta seja né, sobre isso, né? Sobre o que a palavra about quer dizer sobre, né? Acerca de alguma coisa, referente a alguma coisa, né? Sobre, ou seja, que assunto, tá? Commas matter, vírgulas importam, são necessárias, são importantes, né? What about the classic let's eat grandma? Ou seja, né, o let's, vamos, venha, né? Aqui eu vou deixar vocês traduzirem algumas coisas, tá, gente? Aqui, ó, a palavra change ganhou S porque language é o sujeito da frase, língua. Língua é ela é a terceira pessoa do singular. No presente, quando o sujeito é ele ou ela, o verbo ganha S, é S ou IS, tá? Overtime, ou seja, a língua muda o tempo todo, tá sempre o quê? Mudando, tá? Let me see, deixa eu ver. So, então, assim, né? Então, aqui, ó, some people, algumas pessoas. Without, sem. Por exemplo, without money, sem dinheiro. Without time, sem tempo, tá? Pants on, é quando eu ponho uma roupa e ponho a preposição on, quer dizer que o ato de estar vestido, tá? Então, a palavra calça não quer dizer que você está usando a calça, né?
Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar. Ah, keep. Keep, manter. Então, mantenha. Tenha, tá? Save, salvar, né? E aqui também imperativo, ó. Don't ask. Não pergunte. Eu comecei com don't, porque é assim que eu nego o imperativo em inglês, ok? Vamos lá, para as perguntinhas. Depois vocês traduzam o resto, depois vocês tentem entender melhor o texto, tá bom? Qual é o tema da tirinha apresentada? Já falamos sobre isso. Qual é o motivo da revolta manifestada pela personagem da tirinha? Também me expressei um pouco sobre isso. Leia novamente o segundo quadrinho da tirinha. Vai lá, volta lá, né? Lê com atenção, tá? Qual é a diferença em inglês usada pela personagem? Essa postinha tem aqui, separa umas palavras desnecessariamente, but no problem. Qual é a sentença em inglês usada pela personagem como exemplo para seus argumentos? Ela dá um exemplo para falar por que que algo é importante, por que que algo é necessário, tá? Mas ela dá um exemplo para fazer refletir, tá? Number 4. Neste exemplo usado pela personagem, o uso da vírgula é essencial para o sentido da sentença? Justifique sua resposta. Que nem eu expliquei no início. Se você colocar a vírgula no lugar errado ou deixar de colocar, pode causar um outro sentido, tá? Number 5. Qual é o argumento usado pelo personagem masculino, melhor dizendo, para justificar o não uso da vírgula? Tem outra explicação, tem outro porquê aqui. Qual é o exemplo que ele dá? Também dá um exemplo. Então, assim, vocês precisam traduzir o texto, né? Vê de novo a parte que eu expliquei um pouquinho sobre o texto, tá? Aí depois tentem responder. Aqui vai variar do seu entendimento, do seu conhecimento sobre a vírgula, sobre tirinhas, tá? E também sobre o que você aprendeu na historinha de hoje, ok? See you, bye bye, thank you so much. E se liga na minha dica! Yes! Terminamos mais um PET. Espero ter ajudado muito a todos vocês. Kisses! Bye!